Uma nova lei, um novo passo no combate à violência contra a mulher. Aprovada para ampliar a proteção às vítimas e endurecer a responsabilização dos agressores, a Lei Bárbara Pena, Lei número 15.410 de 2026, traz mudanças importantes no enfrentamento à violência doméstica. Inspirada na história da gaúcha Bárbara Pena, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio em Porto Alegre, a legislação passa a enquadrar como crime de tortura a violência doméstica reiterada que provoca intenso sofrimento físico ou mental à vítima. Mas o que muda na prática? Como é que essa nova legislação pode transformar a proteção às mulheres e a responsabilidade de quem agride? É sobre essa mudança, seus impactos e os caminhos para combater a violência que a gente conversa hoje em mais um episódio do Pod da Gente. A nossa convidada é a promotora de justiça Ivana Bataclin, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Este é o Pod da Gente, informação que amplia a voz, a proteção e os direitos das mulheres. O crime de violência psicológica, ele já existia, né? Nós temos algumas definições, assim, inclusive o crime diz de que forma pode acontecer esse crime, por meio de manipulação, por meio de ameaças, enfim, ele tem toda uma descrição. O que muda com essa lei chamada Lei Bárbara Pena, que trouxe alteração, em algumas alterações em relação ao cumprimento da pena, mas também trouxe alterações no crime de tortura. Essa lei prevê uma nova forma do crime de tortura. Ou seja, quando essa violência psicológica ela for praticada de uma forma reiterada e de uma forma muito grave, a deixar sequelas muito intensas, a gente deixa de ter o crime de violência psicológica e passa a ter o crime de tortura, que é um crime com uma pena muito mais alta, um crime muito grave. Então, é nesse sentido, não é que o crime de violência psicológica ainda existe, porque, e inclusive ele é muito comum, ele é difícil de identificar, porque as próprias vítimas não percebem que aquilo que está acontecendo é violência psicológica, mas as pessoas também acham que, né, não percebem isso. Quando nós temos algo de uma forma mais grave, mais intensa, aí ele deixa de ser o crime de violência psicológica e passa a ser o crime de tortura. A Bárbara Pena, ela passou por é mais uma sobrevivente de feminicídio, né, dos crimes tão bárbaros que a gente conhece cotidianamente, mas o caso dela ele tomou uma repercussão muito grande pela gravidade das lesões que ela teve a maior parte do corpo queimada, e porque ela foi incendiada viva e jogada, se eu não me equivoco, do terceiro andar, onde ela residia com os filhos. E o apartamento pegou fogo e os dois filhos dela, uma bebezinha e um filho pequeno, morreram nesse incêndio. E um vizinho que foi tentar ajudar também acabou morrendo. Então, isso é uma tragédia absurda, né? E na época teve bastante repercussão. E a Bárbara acabou se tornando uma ativista, né? Então, além de vítima, ela também é uma ativista pelos direitos das mulheres. E aí, então, ela acabou lutando pela aprovação dessa lei, que tem também como característica as alterações que a lei promove em relação ao cumprimento da pena quando o agressor de dentro do presídio ele continuar promovendo perseguição ou ao sair também. Então, porque ela passou isso, o agressor dela teve uma condenação bem alta, mas mesmo de dentro do presídio ele seguia incomodando, né, fazendo ameaças. E isso foi o que motivou, então, que ela buscasse promover essa alteração legislativa. É um caso isolado? Não é, imagino que não, até porque se houve essa alteração legislativa, é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Eu estava até olhando aqui dados que foram publicados na Folha de São Paulo recentemente, que para cada feminicídio no Brasil, ele registra 500 ameaças, 182 agressões e 72 crimes de perseguição contra mulheres. São números muito altos ainda quando a gente pensa nessa questão da violência contra a mulher, né? O que tem sido feito no sentido para coibir essas práticas?
A gente sempre tem uma pergunta, né, que é uma dúvida de saber se está aumentando a violência ou se está aumentando o número de denúncias. E, na verdade, as duas coisas estão andando juntas. As mulheres estão denunciando mais porque, por conta de ações como essa que está acontecendo agora. Uma rádio que reserva um espaço da sua programação para falar sobre violência contra a mulher. Então, as mulheres começam a entender que tem onde buscar ajuda, que aquilo que acontece com elas, aquilo não é normal. E aí elas estão sim denunciando mais, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma reação, que a gente, na literatura feminista, a gente chama isso de backlash, que é quando a gente tem um avanço, há uma reação para um retrocesso. E a gente está exatamente nesse momento de reação pelo retrocesso. Tem uma influencer que está gravando vídeos pelo fim do voto feminino. Isso é o backlash. A gente tem uma reação quando a gente consegue, depois de muita luta, muitas conquistas, né, consegue uma lei como é a Lei Maria da Penha, que vem para proteger da violência, porque a violência, ela não surgiu agora, ela sempre existiu, mas ela era naturalizada e era uma questão que se tratava entre quatro paredes, ninguém se metia. Então, quando a gente fica romantizando os casamentos de antigamente, mas o meu avô e minha avó viveram tantos anos, porque as avós não tinham saída, elas não tinham possibilidade de se divorciar. Não estou dizendo que era tudo ruim, elas não tinham como se divorciar, elas não tinham onde denunciar, e se denunciassem, perdiam os filhos. Então a gente teve muitos avanços, o que a gente precisa é que a sociedade avance junto com os avanços legislativos para compreender que as mulheres são livres e que elas têm o direito de ter uma vida livre de violência. Porque os homens que não conseguem entender isso são os homens autores de agressão. Eles não suportam a ideia de um fim de uma separação e agridem as suas companheiras e matam as suas companheiras em razão disso. Então, assim, é importante a gente falar sobre violência, é importante discutir. E a violência psicológica, então, ela tem uma importância ainda maior. Quando eu comecei a estudar sobre violência contra a mulher, porque eu sou promotora de justiça há quase 30 anos, mas eu comecei a estudar sobre isso em 2011, que quando eu comecei a participar de um grupo de promotores do país todo que trabalhavam com violência doméstica. E, na época, eu não conseguia entender muito essa lógica de mulheres que sofriam a violência e retomavam a relação abusiva. Eu não conseguia entender por que elas voltavam para aquele relacionamento que fazia mal, por que elas voltavam para aquele homem que agredia. E aí eu ganhei um livro de um juiz que trabalhava comigo, que o livro dizia uma frase que me marcou muito, que dizia assim: não há violência física sem que antes não tenha havido violência psicológica. E aí eu comecei a querer estudar e entender violência psicológica, porque a violência psicológica, ela é justamente isso, ela é um terreno, ela prepara o terreno para que depois a violência física venha e se instale. Então, nenhum relacionamento ele começa com tapa, com soco. Nenhum relacionamento começa assim. Ele começa com controle disfarçado de amor. Eu faço isso porque eu tenho cuidado contigo. Não é cuidado, é controle. Ele começa com aquele ciúme exagerado, aquele ciúme que fica imaginando coisa, disfarçado de, é porque eu te amo muito. Ele começa com aquela crítica que humilha. Mas era só uma piada, era só uma brincadeira, tu não sabe brincar. Tudo bem, tudo tu reclama, é tudo mimimi. Então são coisas que colocam a própria vítima duvidando se ela não está exagerando, mas ela começa a se sentir mal. Então, uma coisa que eu diria para as mulheres que estão em dúvida se o que elas sofrem é violência psicológica, é uma pergunta simples. Tu te sente mal com isso? Isso que está acontecendo no teu relacionamento, ele te deixa desconfortável? Então é violência psicológica. E eu até queria indicar para as nossas ouvintes, eu participo de um grupo que elaborou um instrumento de avaliação de violência psicológica. É um instrumento que foi feito por juristas e psiquiatras e psicólogas. Nós nos reunimos, inclusive uma das psicólogas é de Caxias do Sul, a Karen Neto, e nós elaboramos um instrumento que, quando a mulher vai respondendo, ela consegue perceber as
condutas de violência psicológicas que estão previstas lá no tipo penal, lá na lei, no crime. Então, assim, para quem quiser encontrar na internet esse instrumento, pode pesquisar com essas palavras no Google que vai encontrar. IAVP, que é de Instrumento de Avaliação de Violência Psicológica, são as iniciais, IAVP Grupo Pandora, que vai cair dentro da página onde ele está hospedado em formulário eletrônico. Então, é um formulário que ele não vai ser encaminhado para lado nenhum, ou seja, ele é anônimo, ninguém vai receber esse formulário. Esse formulário a vítima pode preencher e salvar em PDF para ela. Inclusive, se ela quiser, ela pode levar esse PDF até a delegacia de polícia, entregar para o policial e dizer: olha, eu sofro essa violência psicológica aqui e eu quero fazer uma denúncia. Então, e aí o policial vai ter elementos, inclusive, para conseguir identificar quais são as violências que ela sofre. Que às vezes, quando ela vai até a delegacia de polícia, ela não sabe dizer, ela não sabe todas, ela não lembra, ela não sabe descrever. Mas esse instrumento, a gente criou justamente para auxiliar o sistema de justiça a identificar e as mulheres a identificar. O IAVP, inclusive, ele é formado de duas partes. A primeira parte, ele faz perguntas sobre as condutas, né? Ele fez tal coisa, ele faz tal coisa, ele age dessa forma. São muitas perguntas. Mas aí a segunda parte é uma parte importante porque só é violência psicológica se causar dano emocional. Ou seja, se aquela discussão, se aquela palavra, se aquilo que aconteceu não causou um dano emocional, não é violência psicológica, é algo do cotidiano mesmo, né? Aconteceu dentro de um... Agora, se essa mulher, ela ficou com dificuldade para dormir, com choro constante, estou dando aqui alguns exemplos, né? Se ela tem medo de se relacionar com outras pessoas por conta das coisas que foram ditas lá na primeira parte do formulário. Ou seja, nós temos várias possibilidades de dano emocional. Se ela ficou com esses sintomas, é porque foi violência psicológica. O isolamento então, da família também entraria, né, nessas questões? Isolamento é uma forma de violência psicológica. É uma forma de violência psicológica. Aliás, uma das mais potentes. O isolamento é uma forma de violência psicológica muito potente, porque essa mulher, quando ela percebe que ela precisa de ajuda, ela não tem para onde correr, porque ela se isolou de todo mundo. E é uma forma muito comum, inclusive, né? Os agressores de violência doméstica, que praticam violência psicológica, eles reclamam, tua família não presta, teus amigos não prestam, e ele não proíbe essa mulher, né? Alguns proíbem, mas a maioria ele não proíbe ela de ver amigas, de compartilhar com a mãe, mas ele faz cara feia se ela vai. E aí ela deixa de ir para se incomodar. Então isso é isolamento. Isolamento é violência psicológica. E se disso decorrer algum dano, né, que a gente chama de dano emocional, bom, aí nós temos o crime de violência psicológica, e a gente tem, assim, a facilidade, porque é muito tênue. O problema com a violência psicológica é que ela é muito sutil, é como a pergunta que o Luiz fez, assim, como eu vou saber se não foi uma briga normal, se foi a violência psicológica? Então, ela tem que causar um dano. Essa mulher, ela tem que ficar com algo que mudou dentro dela. E quem elaborou a parte de análise do dano emocional foi esse grupo, são 4 psicólogas e 2 psiquiatras forenses, que elas analisaram todas as hipóteses de dano emocional, e a gente pensou numa redação que ficasse fácil para que as mulheres entendessem e conseguissem se identificar. Então, eu costumo dizer que esse formulário, o IAVP, ele é um chá revelação de violência, porque a gente acaba descobrindo violências que nós nem pensávamos que sofremos ou que estamos sofrendo, enfim. Eu desafio a todas as mulheres a preencherem, em algum momento a gente se identifica em algum relacionamento que já passou ou ainda está acontecendo, alguma conduta, a gente acaba entendendo que passamos, porque isso é muito naturalizado. A violência psicológica é naturalizada. E o que a Lei Bárbara Pena veio fazer é dizer que, em alguns casos, essa violência ela é tão absurda que ela extrapola uma mera violência psicológica, ela passa a se configurar exatamente um crime de tortura. E são muitos os relatos. Eu trabalho, né, com vítimas há muitos anos e já ouvi inúmeros relatos que agora eu consigo
identificar e colocar dentro da tortura, não meramente como violência psicológica, porque foram relatos muito intensos de coisas muito graves que aconteceram, mas sem que essa mulher levasse um único tapa. A senhora fala muito na naturalização desses processos de violência, há que se pensar numa mudança de cultura também, né? Como é que o Ministério Público ele trabalha no sentido de promover essa questão de mudança de cultura, né, nesse diálogo, inclusive não só com mulheres, mas também com homens, né? Exatamente. Nós temos agora um projeto que eu acho muito lindo, que é um projeto que envolve as escolas. E nós levamos uma personagem, uma heroína, chamada Luma Valente, para dentro das escolas. Então, nós temos um gibi com uma linguagem dirigida para adolescentes, né? Porque os adolescentes, eles têm as suas peculiaridades de diálogo e de conversa, e a gente tem que se comunicar com eles com a linguagem deles. Então, essa personagem, que é uma heroína do universo Ministério Público, ela tem o poder de ver o sofrimento nas meninas. E ajudar as meninas, então. Esse é o poder que ela tem. Ela tem esse olhar, assim, que ela consegue ver quando uma menina está sofrendo com alguma violência. Então, ela tem como ajudar. E aí, esse gibi que a gente leva nessa roda de conversa, né, para as palestras dentro das escolas, ele fala sobre diversas formas de violência, né, que pode acontecer entre os adolescentes no namoro. Porque é dessa forma mesmo, assim, a gente tem que conversar com homens e mulheres, com meninos e meninas, mas desde muito cedo. E a gente não pode esperar que a gente consiga promover uma mudança de cultura só dentro de casa, porque o que vai acontecer dentro de casa é a transgeracionalidade daquilo que acontece. Então, se há violência na família, essa violência vai se perpetuar de uma forma transgeracional. Ela vai passar de uma geração para outra. Então, o Estado brasileiro tem essa obrigação, que é uma obrigação assumida com tratados internacionais, por condenações internacionais, como é o caso da Lei Maria da Penha, que ela acabou surgindo por conta de uma condenação do Estado brasileiro pela omissão como tratava as mulheres, a violência contra as mulheres, e por conta dessa obrigação, o Estado brasileiro precisa, sim, fazer isso no lugar onde ele chega, que é nas escolas. Nas escolas, o Estado brasileiro chega nas crianças, chega nos adolescentes, para falar sobre uma cultura de paz, uma cultura de respeito entre homens e mulheres. Então, é na educação, sim, que nós temos que falar sobre igualdade de gênero, sobre respeito entre homens e mulheres, meninos e meninas. O movimento Red Pill, né, que é um movimento que ele cresceu muito, mas vem dentro daquela ideia do backlash, né? E é um movimento histórico, já aconteceu outras vezes na história, toda vez que a gente tem algum avanço, há esse movimento de tentativa de retrocesso, que às vezes funciona, porque quando a gente olha como é que as mulheres no Afeganistão se vestiam em 1970, elas usavam minissaia. Então a gente tem que estar muito atenta, porque esses movimentos, sobretudo quando são fundamentalistas e religiosos fundamentalistas, como é o caso do Afeganistão, eles funcionam dessa forma, né? Nos colocando de volta para dentro de casa e daqui a um pouco embaixo de uma burca. Então, é muito perigoso e a gente tem que estar muito atenta, de verdade, para que essas coisas não aconteçam. Porque não são só homens fazendo esse movimento, mas também mulheres. Existem vários perfis de mulheres fazendo a propaganda da Threadwives, né? Que são esposas tradicionais, mulheres que não trabalham e ficam em casa para cuidar do marido. Ou seja, e nada contra isso. Aliás, o feminismo, ele briga, ele luta para que mulheres façam o que bem entenderem, inclusive se quiserem ficar em casa só cuidando do marido. Se elas quiserem isso realmente, elas têm todo o direito de fazer o que quiserem. Mas essa é a questão. A luta é para que as mulheres façam o que quiserem. Não levadas não que determinam que elas façam. Então, assim, é vender uma ideia de que ser sustentada é muito melhor. A dependência econômica é um dos grandes fatores que faz com que as mulheres permaneçam numa relação violenta. Então, a gente tem que estar atento para o que é de verdade, para o que é realidade e aquilo que está sendo vendido em redes sociais. E é bem preocupante, porque isso
pega muito os jovens, né? Uma pesquisa da Universidade de Londres, feita, se eu não me equivoco, foi em 2024 ou 2025, apontou que os jovens são mais machistas do que os homens adultos. Então, a gente está realmente num movimento de retrocesso, porque a gente não está avançando em relação a isso. A gente precisa conversar. Então, homens e mulheres precisam conversar sobre isso. Não, o machismo não afeta só as mulheres, afeta os homens também. Os homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres, e é por causa do machismo. Aquele machismo que diz que o homem não chora, que o homem não pode ser fraco, que o homem não pode procurar médico, procurar psiquiatra, procurar psicólogo, porque desconstrói a masculinidade dele, né? Se ele tem que ser o provedor e ele não está conseguindo prover, ele é o quê? Então, e aí ele se revolta, ele não sabe lidar com isso. E aí ele vai lançar mão daquilo que a gente também ensina para os homens, que é ser homem, que é ser violento. Então a gente precisa sim conversar sobre machismo com homens e com mulheres, porque isso faz mal para homens e para mulheres. Para nós faz mais mal ainda, porque a gente está morrendo, assassinada. Mas os homens também morrem por causa do machismo. Porque a maior parte dos homicídios, né, dos crimes, dos assassinatos, são praticados, as vítimas são homens. Só que eles são assassinados por homens, porque se metem em brigas. Então, assim, os homens estão se matando também. Além de nos matarem, eles estão se matando. E é por conta dessa cultura de violência, de que ser homem não pode levar desaforo para casa. Então, a gente precisa sim conversar sobre isso. Canais de denúncia, serviços de proteção disponíveis para a gente poder fechar a entrevista de hoje. Então, assim, se as mulheres estão querendo informações, liga para o 180, que é um número gratuito nacional, e aí ela pode, é um número que todo o país é atendido por esse mesmo número, e ela pode ter orientações e encaminhar denúncias por ali. Se for urgente, se ela estiver vendo alguém sendo atacada, se ela própria estiver sendo atacada, qualquer pessoa que ouvir gritos, pedido de socorro, não hesite, liga para o 190, que é o número da Polícia Militar, porque é emergência, ou 153, que é o número da Guarda Municipal, onde existem guardas municipais. Então, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal podem fazer uma intervenção imediata no local, inclusive entrando dentro da casa onde está acontecendo os gritos, para salvar essa mulher. E também as pessoas podem buscar diretamente na delegacia de polícia, né? Caxias do Sul, por exemplo, tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher, vai até a DEAN, ou em qualquer delegacia de polícia, né? Nas cidades onde não tem, qualquer delegacia de polícia pode receber essa denúncia. O Ministério Público também pode receber essas mulheres para orientação, para acolhimento, em qualquer promotoria de justiça, mas Caxias do Sul, por exemplo, tem uma central de acolhimento às vítimas, que é para vítimas em geral, vítima de qualquer crime ou familiar de vítima. Mas o público maior que as centrais têm acolhido são justamente vítimas de violência doméstica. Então, lá mesmo, no prédio da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul, que eu não sei o endereço de cor, mas enfim, isso é só dar um Google que encontra, né? Lá tem essa central de acolhimento às vítimas, que em princípio não precisa agendar previamente, né, para ser atendido, é só chegar lá. Mas se quiser fazer agendamento, também pode entrar na página do Ministério Público e fazer esse agendamento, doutora, que daí vai ter um horário específico para essa pessoa ser atendida. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio do Pod da Gente. Hoje você conheceu melhor a Lei Bárbara Pena e entendeu como a nova legislação amplia o enfrentamento à violência doméstica, reconhecendo que o sofrimento físico e psicológico também pode deixar marcas profundas e exigir uma resposta mais firme da Justiça. Nosso agradecimento à promotora de Justiça, Ivana Bataclin, por trazer informação, orientação e esclarecimento sobre um tema tão importante. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe este episódio. A informação pode ajudar uma mulher a reconhecer uma situação de violência e buscar a proteção devida. O Pod da Gente fica por aqui. Continue acompanhando os nossos episódios nas plataformas digitais aqui do Pod da Gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.